Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Galera, Marinho deixou de gorjeta, né, entre aspas, R$1 milhão para o Santos. Vou explicar melhor essa situação. Em relação ao Andréas Pereira, Flamengo ainda não obteve retorno da proposta de 50 milhões para a compra do atleta do time do Manchester United. Em relação ao Rodrigo Caio infelizmente está fora da final contra o Atlético Mineiro pela Supercopa. Paulo Souza já tem data marcada para estrear pelo time do Flamengo e esse jogo teve o horário alterado, eu vou falar ele para vocês, tá? Em relação à CBF. A CBF realmente ignorou todos os pedidos que o Flamengo fez para ela em relação à FERJ, né? Mais especificamente ali o Campeonato Carioca. Que vergonha essa transmissão do Campeonato Carioca, realmente ali deixou todo mundo na mão e isso é inadmissível após um ano de teste, que foi o ano passado, e esse ano era para estar tudo redondo e não é isso que a gente está vendo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, agora a gente vai falar rapidamente, mas a gente tem que frisar isso sobre as transmissões das partidas. Não foi só a partida do Flamengo versus Volta Redonda que deu problema. Outras várias partidas deram problema. Desse jogo específico, Flamengo versus Volta Redonda, na Flá TV, mas já no primeiro tempo deu problema, travou a transmissão, caía dos assinantes. Em relação ao pay-per-view do Cariocão, que ele está listado ali na NET, em outras operadoras também, na Sky, etc. A transmissão travou aos 37 minutos do segundo tempo, só ficou rolando o tempo passando e a imagem travada. Foi realmente uma vergonha, a partida só voltou praticamente no final do jogo. E aí, lógico que cobraram, o Flamengo cobraram, a FERJ, todo mundo foi cobrado nessa situação. E a FERJ, ela declarou que está em cima da SportView, que é responsável pela emissão do sinal, e a SportView, por sua vez, cada um tirando o seu da reta, né? A SportView, por sua vez, falou que o problema foi da Embratel. Cara, complicado isso, né? Não entendo porque a gente nunca viu isso na história, né, do futebol. Acontecer esses travamentos aí por tão longo tempo, mesmo sempre sendo a Embratel sendo responsável, né, pela fibra ótica onde distribui o sinal. Complicada essa situação, muita gente pagando e tomando prejuízo. Espero que isso se resolva o mais rápido possível, porque é inadmissível os torcedores, não só do Flamengo, quanto de outros clubes também, quererem ver o jogo e aí na hora do jogo devidamente pago, ou pelo pay-per-view, ou pela Flá TV+, ou por etc. opções que temos, não ter a disponibilidade de ver, porque a imagem trava, porque o sinal deu algum problema, porque alguém está dando desculpa, que está botando a culpa em outro setor. Fica complicado isso, uma vergonha atrás da outra em relação às transmissões. Terceira rodada tá pintando aí. Vamos ver se esses erros vão continuar ou se vão cessar, vão acabar. Porque o período de experiência para mim foi ano passado. Esse ano já era para estar tudo em perfeitas condições. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo até uma piora em relação ao ano anterior. O que vocês acharam dessas transmissões? Coloquem, por favor, nos comentários. E o Marinho, né, que deu uma gorjeta aí para o Santos nesse acordo que ele fez com o time do Flamengo. Segundo o jornalista Guilherme Silva, da Jovem Pan, ele abriu mão de R$1 milhão para poder fechar com o time rubro-negro, então ficou de lambuja lá para o Santos R$1 milhão que ele receberia até dezembro do time santista. E aí, o que vocês acharam? É muita vontade de fechar com o time rubro-negro, era um sonho sim, particular dele, um sonho também do seu pai, que vai estar na apresentação do Marinho hoje, a partir de 1h da tarde, no Ninho do Urubu. Vai ter transmissão aí da Flá TV e também os melhores momentos a gente bota aqui na Flá Geral, ok? Então é isso, galera. O jogador que está com vontade, ele abre mão. O técnico que está com vontade de vir, abre mão de certos valores. Assim aconteceu com o técnico Paulo Souza, que tirou um dinheiro, um tutu maneiro do bolso para poder fechar com o time rubro-negro. E foi assim também com o Marinho. O Marinho que abriu mão de R$1 milhão que ele teria que receber do Santos para vir jogar no time rubro-negro. Galera, muita gente fala comigo, o Marinho já tem mais idade, o Paulo Souza não é um técnico que tem grande prestígio na Europa, mas galera, na boa, eu acho assim, se o jogador quiser vir, ele faz qualquer sacrifício, como fez aí o Marinho, que é, entre aspas, um sacrifício, mas ele vai receber um dinheiro a mais aqui. Como foi o técnico Paulo Souza também, quando o cara quer fechar, ele faz qualquer sacrifício. E quando o cara não quer vir, ele fica enrolando, às vezes para não dizer não, mas fica enrolando. Eu quero jogadores, eu quero técnicos que queiram jogar no clube rubro-negro. Não quero um jogador de nome.
beleza. Se o cara tiver nome e tiver afim, tiver com vontade de jogar, aí beleza. Aí é bom pro Flamengo, é bom pros torcedores, é bom pro jogador também. Agora, jogador que fica enrolando, que não tem aquela vontade firme de vir pro time do Flamengo, eu prefiro que nem venha. Porque para chegar aqui tem que chegar com corpo e alma, porque uma hora ou outra a cobrança da torcida vem. E se o cara não tiver de corpo e alma aqui, ele acaba ficando para trás dos outros jogadores. Então é isso, galera. Marinho abrindo mão, queria saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, por favor, essa gorjeta aí recheada que ele deixou pro Santos. E nação rubro-negra, para não usar uma palavra mais forte, eu vou usar que a CBF ignorou todos os pedidos do Flamengo, segundo o blog do Rodrigo Matos, do UOL, em relação a coisas ali óbvias, né, que a CBF deveria fazer, mas não faz, e acaba prejudicando muito o clube rubro-negro. Vou listar para vocês os pedidos do time do Flamengo, e a CBF, vocês já sabem que ignorou, porque ela lançou ali o regulamento para a temporada, e nesse regulamento nenhum pedido do Flamengo foi incluso ali, foi aceito. Então, galera, vou falar para vocês aqui, enumerar os 3 pedidos rubro-negros, tá? Primeiro deles, possibilidade de adiar jogos quando houvesse convocados pela seleção. Então, o clube às vezes tem vários jogadores convocados e a CBF ela ignora isso e não vai adiar os jogos. Uma coisa que acontecia muito quando eram outros clubes que tinham vários atletas convocados, né? Segundo, não precisar mandar o contrato de TV e direitos comerciais à CBF para ter o aval. Um absurdo isso, até porque pela nova lei do mandante, quem é responsável pelas transmissões ali é o próprio clube, o clube que acerta com as empresas em relação às transmissões. E a CBF não tem nada a ver com isso, mas ela continua recebendo os contratos para fazer aquela verificação marota, né? Muito suspeito essa situação e a CBF não deveria se meter onde não é a alçada dela. Ainda mais com vários ex-presidentes com problemas na justiça, né? Mas vamos lá. Terceiro, tirar da entidade a palavra final sobre pontos omissos da competição. Então o Flamengo queria que todos os clubes ali tivessem o ok dos clubes e que os clubes resolvessem, não a CBF sobre pontos ali que não estavam muito esclarecidos. Mas, mais uma vez, a CBF foi lá e vai meter o bedelho em tudo que puder, tá? Deve ser medo de perder o poder, perder a moral, complicada essa situação. Flamengo mais uma vez sendo ignorado, né? A CBF dando um verdadeiro, não estou nem ligando, dar de ombros para o time do Flamengo, e o regulamento não prevê nenhuma melhoria, pelo menos diante dos olhos do Flamengo, e a melhoria não seria só para o time do Flamengo, seriam para todos os clubes, mas a CBF mais uma vez ignorou. E galera, já tem data marcada para o primeiro jogo na beira do campo do técnico Paulo Souza, e isso vai acontecer nessa próxima quarta-feira. O jogo seria 6 horas da tarde, 6 horas da noite, né? E agora passou para 7h15, tá? Então, partida do Flamengo às 7h15 na quarta-feira. Essa partida vai ser jogada contra o time do Boa Vista e o Flamengo vai sim, com seu time profissional, já vai se preparar para essa partida contra o Atlético Mineiro, partida importantíssima pela final da Supercopa, né? Porque a Supercopa só tem um jogo, então qualquer jogo da Supercopa já é uma final, valendo uma taça, valendo uma bufunfa maneira no bolso, né? Um dinheirinho, um tutu, um troco, e o Flamengo vai começar a se preparar agora, na quarta-feira. A zaga do Flamengo é a maior incógnita que a gente tem, realmente o Paulo Souza está quebrando o coco ali, né? Para tentar arranjar uma maneira da zaga estar bem protegida, porque a zaga, né, a parte defensiva do time não começa só com os zagueiros. São um conjunto ali de todo o time fazendo a marcação, protegendo a zaga. Perdeu a bola no ataque? Os atacantes já têm que fazer aquela marcação com pressão, assim como o pessoal do meio de campo, os laterais, e aí o zagueiro estaria mais bem protegido, não ficaria no mano a mano com o adversário, porque sempre o atacante é mais rápido do que os zagueiros. Ainda mais o Flamengo com essa situação complicada que tem na zaga. Mas é isso, galera. Só vim aqui falar que quarta-feira é a grande estreia do nosso técnico Paulo Souza. A molecada entregou o bastão aí com 4 pontos para o time do Flamengo de 6 disputados. Lembrando que a última partida, o árbitro ou estava cego ou ele não queria dar o pênalti que deu. Tinha faltas ali que os caras mereciam vermelho e o juiz ignorava que o cara já tinha amarelo e aí ele só conversava. Então a arbitragem também prejudicou bastante. Lembrando, é time da base contra time profissional, beleza? Então a gente não pode deixar de lembrar disso e saíram sem nenhuma derrota. É lógico que a gente queria a vitória na última partida, mas essa vitória não veio. O Flamengo está empatado na primeira colocação com 4 pontos. Tá? O Vasco está ali na primeira colocação
O Botafogo está na segunda e o Flamengo está na terceira. Todo mundo com 4 pontos, mesmo número de saldo de gols, só que uns têm mais gols pró e outros têm menos, ok? Então, marcado quarta-feira, Paulo Souza estreando, boa sorte a ele e lógico a todos nós que nós fazemos parte do Flamengo e quando o Flamengo joga é como se a gente estivesse jogando junto. E nação rubro-negra, o que eu mais temia acabou acontecendo. Vocês lembram que eu falava sobre o Rodrigo Caio, sobre essa partida contra o Atlético Mineiro dia 20? Então, os nossos receios acabaram sendo confirmados pelo jornalista Vene Casagrande, que o Rodrigo Caio está fora, não tem nem prazo para voltar, e ele está fora desse confronto contra o Atlético Mineiro, nossa primeira decisão nesse ano de 2022, e a gente já começa perdendo um dos nossos principais zagueiros, né? É aquela história, a gente tem um ótimo zagueiro, só que a gente não consegue usar constantemente, né? Foi assim no ano de 2020, foi muito assim no ano de 2021, e no ano de 2022 deu problema, né? A artroscopia dele, todo mundo sabe os procedimentos que ele passou, e agora, segundo o jornalista, ele não tem prazo para voltar. Sem esse prazo para voltar, dia 20 ele está descartado, então o Paulo vai ter que formar a zaga ali ou com o Gustavo Henrique, ou com o Léo Pereira, ou com os dois, né? Tendo ali uma zaga formada com 3 zagueiros, porque o Davi Luiz é titular absoluto. E é isso, galera. É complicada essa situação, né? Rodrigo Caio, espero realmente que esse ano ele jogue, mas já começa o ano com o pé esquerdo. Tomara que o nosso departamento médico consiga resolver o problema dele da melhor maneira possível, não da mais rápida, da melhor, para que ele tenha aí um 2022 repleto de partidas uma atrás da outra, né? E nação rubro-negra, falando sobre mercado da bola, mais especificamente sobre o Andréas Pereira, que ficou marcado por aquele lance na final da Libertadores que culminou com a nossa derrota diante do Palmeiras. O Flamengo fez uma proposta para contratar ele em definitivo, ele que é jogador do Manchester United, mas até agora o Manchester United, segundo o Vene, não respondeu a essa proposta. E a proposta é no valor de em torno de 50 milhões de reais, tá? O Manchester United queria o dobro disso, beleza? Ele queria em torno aí de 100 milhões, 120 milhões de reais para vender em definitivo. E segundo o jornalista, o Manchester United ainda não respondeu o time do Flamengo porque aguarda uma proposta da Europa, porque fecha no final do mês a janela europeia, né, de transferência. Então ele, segundo o jornalista, ele está aguardando essa janela fechar, que fecha agora no final do mês, para provavelmente responder ou entrar numa negociação com o time do Flamengo. A carta na manga do Flamengo é ninguém fazer uma proposta pelo Andréas Pereira e o Manchester United ficar na mão só com a proposta do Flamengo. Diante disso, o Flamengo teria um poder maior de barganha ou até mesmo o Manchester United poderia aceitar essa proposta que o Flamengo fez de 50 milhões de reais. Vamos aguardar. É um jogador que veio como titular na temporada de 2021, é uma peça importante no time rubro-negro, apesar de boa parte da torcida não querer nem ver ele pintado de ouro por causa da final da Libertadores, mas a verdade é que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica do Flamengo, enxerga de uma outra forma, enxerga que ele é um jogador ali fundamental no elenco rubro-negro e agora a gente tem que aguardar esse desfecho, né? Fechando a janela europeia, aí o Manchester United com certeza vai responder a essa nossa proposta.